Chegamos ao quarto módulo do nosso treinamento alfa para vendedores de alta performance. E agora que você já entendeu tudo que você precisa para iniciar a sua operação de vendas, a gente vai aprofundar um pouco mais no detalhe e nessa aula você vai entender sobre técnicas de qualificação, indo além do básico que a gente já viu nos módulos anteriores. Primeiramente, o que seria uma qualificação de leads? Qualificação é o processo de entender quais leads têm maior potencial de se tornarem clientes, né? A ideia aqui é focar nos leads que realmente importam, que realmente têm potencial, evitando desperdício desnecessário de tempo com pessoas que não têm potencial de comprar ali seu produto ou solução. Um breve comparativo para vocês aqui entre leads fracos e leads fortes. Leads fracos são aqueles que não têm interesse claro ou não se encaixam no perfil de cliente ideal, o ICP, que você definiu para sua empresa. E leads fortes são aqueles que demonstraram a necessidade, têm o orçamento necessário e estão em um estágio avançado de decisão, ou seja, você tem que priorizar seu esforço nessa camada para você garantir maiores resultados ali para o seu negócio. Um grande erro de vendedores amadores é priorizarem a quantidade, né? Falar com o maior número de pessoas por dia, né? Ter ali 300 ligações, 200 e-mails, priorizar a quantidade. O vendedor alfa, o vendedor estratégico, o vendedor de elite, vai priorizar poucos contatos, mas contatos eficazes. Ele vai fazer 50 ligações, mas serão 50 ligações para pessoas com alto potencial de fechamento. E eu trouxe alguns modelos aqui, né? 2 modelos de qualificação de leads para você poder aplicar aí no seu processo e entender como que está o perfil dos seus leads. O primeiro deles é o modelo BUNCH, que é uma sigla em inglês que significa Budget, orçamento, Authority, autoridade, Needs, necessidade e Time, tempo. Esse é um dos modelos mais tradicionais e eficazes para a gente definir ali a prioridade do lead dentro do nosso processo comercial. Como a própria sigla sugere, né? O BUNCH ele ajuda a avaliar se o lead tem o orçamento, a autoridade para tomar decisões, a necessidade do produto e o tempo para poder comprar, se ele está no tempo de compra ali daquele seu produto. Então você pode pegar isso e transformar em perguntas para você alimentar ali o seu CRM, né, o seu processo comercial. Quais seriam essas perguntas? Quando a gente fala de orçamento, o lead tem os recursos financeiros para investir no seu produto ou serviço? Depois indo para o viés de autoridade. A pessoa com quem você está falando tem o poder de decisão sobre a compra? Ela é o tomador de decisão? Ela é o influenciador? Ou você está falando meramente com um colaborador que está curioso para saber ali qual que é o produto que você tem para oferecer? E qual que é a necessidade? O lead tem uma necessidade bem clara e definida sobre aquele produto ou serviço? E o que ele vai resolver ali para ele na empresa? E o timing, o tempo. Qual que é o cronograma do lead? Eles têm uma urgência para resolver aquele problema ou é algo que eles estão planejando para o longo prazo? Quando você trabalha todas essas características, né, você foca em vendas mais estratégicas, né, principalmente quando a gente fala do fator de tempo. Você evita de deixar uma pessoa no seu pipeline ali que vai gerar uma conversão só daqui a 6, 7, 8 meses ali para gerar algum resultado para você. Então, quando você usa o BUNCH, principalmente quando a gente pensa ali no último fator, fator timing, a gente foca em propostas ali que a gente consegue fechar no curto prazo. Propostas que se estendem por muito tempo, por 6 meses, 8 meses, 1 ano, geralmente elas tendem a perder a prioridade ali para a pessoa que está contratando. É difícil a gente manter uma proposta que vai se estender ali por muitos meses com o mesmo vendedor, até pensando em rotatividade das empresas. Muitas vezes, em propostas longas, as empresas substituem os vendedores e aí acaba deixando de ser uma proposta ali personalizada, humanizada. A gente acaba tendo vários prejuízos quando a gente trabalha propostas muito longas. Portanto, sempre priorize projetos ali de curto a médio prazo para você garantir um faturamento mais sustentável e com menor esforço. E outro modelo que a gente tem é o modelo CHAMP, C-H-A-M-P. CHAMP significa também em inglês Challenges, Authority, Money e Priorization. Ou seja, desafios, autoridade, dinheiro e priorização. O modelo CHAMP já é um modelo mais recente, ele chegou para atender
a mudança no comportamento dos compradores. Ele foca mais nas necessidades do lead, entendendo se ele tem alguma dor mais urgente ou alguma coisa que ele quer resolver de imediato. Eu também trouxe aqui algumas perguntas que a gente pode fazer para poder entender o champ do seu lead. Que seriam, na parte de desafios, challenges, quais desafios o lead enfrenta que a sua solução pode ajudar ele a resolver. Depois a gente entra na autoridade. Quem é a pessoa que decide a compra? Então percebe que também ela é muito relacionada ao método Bunch. Depois que você respondeu essa pergunta, a gente entra ali em money. O lead tem o orçamento disponível para investir na solução daquele problema com você? Porque a gente tem que entender também que o lead pode ter o problema, pode ter o dinheiro para investir, mas às vezes ele não tem o dinheiro para investir em você. Você pode não ser a escolha para o momento dele. Às vezes ele está procurando alguma alternativa mais econômica para aquele problema que ele tem. E por fim a gente tem a prioridade. Qual que é o nível de prioridade desse problema para o lead? Eles estão querendo resolver aquele problema de imediato ou eles têm um cronograma a longo prazo para resolver aquela questão? Ela não está afetando tanto ao ponto de ser ali uma urgência dentro da empresa. Assim como o Bunch, esse método também te ajuda a entender o potencial de fechamento de cada negócio. Além dessas técnicas de qualificação, né? Como que a gente une esses conhecimentos e prioriza os leads dentro desse processo. Lembra do nosso Lead Score? Aqui a gente vai abordar ele mais uma vez. Recapitulando, então, o Lead Score é uma técnica que a gente utiliza para atribuir pontuações ali para os leads dentro do nosso processo que vão definir ali a prioridade dele nos contatos que a gente vai fazer. Você pode utilizar critérios demográficos, como cargo, empresa, setor. Você pode também utilizar critérios comportamentais, como o que ele tem tomado de ação ali recentemente. E também interesse e engajamento, como que ele está interagindo ali com suas publicações, com seu site, como que ele está se comportando ali com sua empresa. E aí você vai traçar aquela mesma regrinha que a gente falou lá na aula anterior. Você vai selecionar dados demográficos. Ele tem um cargo de decisor? Atribui 10 pontos. Tem um cargo de influenciador? Atribui 5 pontos. Depois entra no comportamental. Abriu o e-mail? 2 pontos. Clicou em um link? 5 pontos. Preencheu um formulário? 10 pontos. Você vai afunilando e atribuindo pontos de acordo com cada ação tomada ali pelo lead. E depois a gente fecha com o engajamento. Ele participou de um webinar? Então ele está interessado, está conhecendo, consumiu o conteúdo, vou atribuir 20 pontos. Fez uma ligação, uma reunião, vou atribuir mais 30 pontos. E aí, você tendo essa regra, né, você define novamente, né, voltando no conceito, você define uma nota de corte. A partir dessa nota, os leads que superarem, você vai priorizar ali na sua escala de contato. E você pode ir sempre do maior para o menor. Ou seja, os leads mais próximos ali da nota máxima, você vai entrar em contato primeiro e você vai descendo a régua até a sua nota de corte. Se você tiver tempo para fazer contato com todos, você desce um pouco além na nota de corte e começa a conversar com os demais leads. Mas a ideia é que você foque ali nos principais. E tudo isso, o Lead Score, todos esses critérios de qualificação, eles te ajudam a você ter uma visão mais clara do seu processo de vendas dentro do funil. Ou seja, você gerencia esses leads ao longo do seu funil de vendas, onde quanto mais perto da etapa de fechamento, maior deve ser a priorização daquele lead. E cada etapa tem estratégias e abordagens específicas. A gente, resumidamente, né, quando a gente fala de um funil de vendas, a gente tem o topo, o meio e o fundo do funil. Em cada etapa, a gente vai tratar esses leads de uma forma. Por exemplo, no topo, são leads novos, com pouca informação. A gente tem que abordar eles de uma maneira mais educacional, oferecendo conteúdos de valor, para que eles possam reconhecer que eles têm um problema e depois buscar ali uma solução desse problema. Quando a gente trabalha o meio de funil, a gente já está tratando com pessoas com um grau de maturidade maior em relação ao problema, ou seja, elas já sabem que elas têm um problema, elas já reconhecem o problema, em alguns casos já entendem qual a solução para aquele problema. Então a ideia aqui é resolver dúvidas e demonstrar a efetividade do seu produto para solucionar aquele problema que ela tem. E aí a gente entra no fundo do funil, ou seja, pessoas altamente engajadas e que já estão no momento de compra. Aí sim você vai com uma abordagem direta e personalizada com foco total em vendas. E eu também listei alguns erros comuns aqui na qualificação para você evitar de tomar e que já aconteceram muito comigo dentro do meu processo. E com certeza imagino que esteja acontecendo com você agora
e por isso, às vezes, você não tem o resultado que você espera ter. São eles: você não qualificar o lead adequadamente. Ah, mas como que é assim? Como não qualificar o lead adequadamente? Você não fez uma qualificação adequada e você está focando em leads errados. Lembra do exemplo que eu dei de fazer 300 ligações por dia, mas com uma conversão baixa? Então, é isso. Você está focando seu tempo em leads que não vão te gerar resultado, querendo fechar ali uma reunião, uma venda a todo custo. Você está ignorando sinais de interesse. Às vezes, leads que estão no aspecto frio, no topo de funil, eles estão mais propensos à compra do que leads que você considerou como fundo de funil. Então presta atenção nos detalhes, tenta entender o que não está escrito, o que não está falado ali com os leads. Parte do processo do vendedor alfa é ler as entrelinhas, você entender ali, sem de fato o lead falar qual que é o momento de compra que ele está. Esse é o papel do consultor estratégico, você mostrar o caminho com base no seu entendimento relacionado àquela pessoa. E por fim, esse erro que mata muita empresa é a falta de follow-up. Não adianta nada você ter um processo de SDR maravilhoso, você ter uma reunião de vendas impecável, se você não tiver um processo de follow-up estruturado. O follow-up nada mais é do que você dar sequência ao atendimento, você continuar aquele atendimento após a reunião de vendas ou após a ligação. Então, se o lead falou, eu vou retornar para você na sexta-feira, você não espera o lead retornar. Você vai e entra em contato com ele na sexta-feira. No final da reunião, ficou aquele clima sombrio de sem saber quando que você vai retornar, você já vira para o lead e já deixa claro a intenção. Entendi que fez sentido para você me relatou que precisa conversar e vai ter mais camadas que vão ver essa proposta. Eu quero entender se a gente consegue fazer contato na sexta-feira, porque eu preciso fechar aqui as minhas vendas da semana. Você acha que é possível para garantir essa condição que a gente negociou? E aí você já definiu o próximo passo. Na sexta-feira, você vai pegar essa informação que você colocou no seu CRM e vai entrar em contato aí com o seu lead na data que vocês acordaram ali na reunião. Muito importante não falhar nesse compromisso, porque vai mostrar desorganização por parte da sua empresa. Nessa aula, a gente entendeu quais são os critérios de qualificação, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar a gente nesse processo, né? Quais são as metodologias que a gente utiliza nesse processo, que vão nortear toda a priorização dos leads para que a gente possa fazer um contato de maneira estratégica com eles. E como atividade, eu quero que você pegue 2 leads da sua base e um deles você vai utilizar o método Champ e outro o método Bunch. Em seguida, você vai aplicar um lead score nesses leads e vai definir a prioridade do contato com eles. E outra atividade que eu quero que vocês façam, abram os CRMs que vocês utilizam nas suas empresas. Se você ainda não utiliza um CRM, você vai fazer ali um funil fictício e você vai entender se os leads estão corretos dentro de cada estado ali que você está no CRM, dentro de cada etapa do CRM. Identifica se está correto, faz os ajustes necessários e aí sim você já vai otimizar o seu processo de vendas, beleza? A qualificação é a chave para você aumentar a sua taxa de conversão. Use as ferramentas e modelos de qualificação para você trabalhar de maneira estratégica. Trabalhando de modo mais inteligente, você prioriza pessoas que têm maior potencial de fechamento e aí você gera muito mais resultado. Então esquece da ideia de que eu tenho que fazer 300 ligações de vendas para ter resultado. Você só precisa da ligação para a pessoa correta.